A doutrina deve fazer parte do culto. Esta é a lição número 11 da classe de jovens. Sim, o culto pertence à doutrina. A doutrina pertence ao culto e não essas questões de luzes e coisas do tipo parede preta. A verdade é que a doutrina deve fazer parte do culto. É importante que seja assim. Para esta aula, os N sugeridos são 51, 124 e 251. E certamente não há nenhum problema de você fazer parte de uma igreja de parede preta, por exemplo, desde que haja a questão da doutrina fazer parte do culto. Por quê? Porque às vezes aí tem igrejas modernas e igrejas mundanas. Há algumas igrejas que são modernas e não são mundanas. Elas têm, talvez até tenha parede preta, talvez tenha algumas luzes e fundo musical na hora da pregação e tudo mais. Entretanto, é um culto direcionado ao Senhor, é um culto verdadeiramente do fundo da alma, é um culto em espírito e em verdade. Nós não devemos de maneira nenhuma colocar tudo num balaio só. O que eu quero dizer é o seguinte: não é porque é uma igreja que é mundana da parede preta que toda igreja da parede preta vai ser mundana. Eu acredito que verdadeiramente haja algumas igrejas de parede preta, com luzes, com tudo que a modernidade traz. O pessoal dos medianitas, né? O pessoal da mídia, que fica ali fazendo o culto online. Elas verdadeiramente têm algumas igrejas desse tipo que verdadeiramente prestam realmente um culto ao Senhor. Da mesma forma que não é toda a igreja Assembleia de Deus que presta um culto verdadeiro ao Senhor. Então, da mesma forma que há Assembleia de Deus que não prestam um culto ao Senhor verdadeiro, também há igrejas da Igreja Parede Preta, a Igreja Moderna, que presta realmente um culto verdadeiro ao Senhor. Mas é importante que em ambas, né, tanto na Assembleia de Deus ou em outras igrejas, a doutrina deve fazer parte do culto. Introdução. O culto é essencial na vida de um cristão. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível, as responsabilidades cristãs são cumpridas, em parte. O louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. A comunhão, no momento do culto, ela é muito fortalecida. E aqui a comunhão é em ambas as partes, tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, tanto do homem para com Deus, tanto do homem para com o homem. É importante nós tenhamos comunhão um com os outros. É verdade este negócio, é necessário, é importante que haja a comunhão na igreja. Também a questão da edificação é possível. A questão da edificação é muito interessante, que, por exemplo, nossas igrejas de parede preta, de um modo geral, o que acontece? É um pula-pula daqui, é um pula-pula de lá, e no final do culto saem da mesma forma que entraram, completamente vazios de Deus. Por que estão vazios? Porque não tem doutrina no culto, não tem a comunhão no culto. Porque uma coisa é uma pessoa estar pulando de qualquer maneira, estar fazendo barulho, fazer uma anarquia dentro da igreja. Na verdade, o ponto é esse daqui. Então, nesse caso, a edificação não acontece. Por quê? Porque a pessoa sai, o jovem sai, a jovem sai da igreja da mesma maneira que entrou. E muitas vezes sai com aquele sentimento de culpa, né? Poxa, eu vim à igreja para sentir algo da parte do Senhor, era melhor ter ficado em casa. Por quê? Porque não sentiu preenchimento da parte do Senhor. E por que não sentiu isso? Porque é uma igreja que estava fora da comunhão e não teve edificação. O culto ele serve para duas coisas. Primeiro, para glorificar o nome do Senhor. E qual é a segunda coisa? Edificação da igreja. Por que a igreja tem que ser edificada no culto? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Uma vez que o corpo de Cristo é a igreja, e nós estamos lá para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós devemos também, como corpo do Senhor Jesus, também sermos edificados. Nós não somos exaltados no culto. O culto não é para exaltação do homem, não é nada disso. Não é nada, não confunda uma coisa com a outra. Não é porque a igreja é corpo de Cristo que o pastor, por exemplo, tem que ser exaltado. Não é nada disso. É porque da mesma forma que o Senhor Jesus é exaltado no culto, a igreja precisa ser também edificada, né? A igreja ela sente a alegria do Espírito Santo. Este é o ponto. As responsabilidades cristãs são cumpridas em parte.
O louvor congregacional acontece. Essa questão do louvor, vou falar um pouco mais sobre a questão do louvor, mas o louvor ele é uma parte muito interessante do culto, apesar de que o culto nos tempos bíblicos não existia a questão do louvor. O louvor, quem foi que colocou a questão do louvor no culto, na verdade, foi o rei Davi. Então, por isso que lá no livro de Levíticos, que é o livro dos levitas, não existe nenhuma referência musical, não existe nada, absolutamente nada sobre música. Por quê? Porque a música foi introduzida pelo rei Davi cerca de 400 anos depois. E a palavra de Deus ela é pregada e ensinada. Então isso aqui é uma questão muito interessante do culto e importante, é o mais importante no sentido de edificação, que é quando a palavra de Deus é pregada e ensinada. É muito importante esse negócio. A ordem do culto, liturgia cristã. A liturgia cristã deve estar pautada nas escrituras sagradas, conduzindo os crentes à adoração. A liturgia, cada igreja, de forma geral, tem um tipo de liturgia. A igreja batista é diferente da presbiteriana, a presbiteriana Deus Amor é diferente da Assembleia de Deus e por aí afora. Agora, a questão da liturgia, que é de uma forma, um ritual, vamos assim dizer, né? Ela precisa estar pautada nas escrituras, e aqui cabe um ponto muito crucial no sentido de jovens, né, dos jovens hoje. Por quê? Porque pegaram algo da parte lá de Israel e querem introduzir no culto. Bandeira de Israel, e coisas de Israel, e não sei o que de Israel, e tem que fazer isso, tem que fazer oração por Israel. Algo, não estou dizendo aqui para não orar por Israel, não é esse o ponto. O ponto é que pegam culturas de Israel, trazem para a igreja para dizer que o Deus de Israel está presente. Não, não é assim. Deus não estará presente num lugar porque uma bandeira de Israel está naquele lugar. Não é a bandeira de Israel que atrai ao Senhor. O que atrai? É um coração contrito e arrependido. Então a pessoa pode estar envolvida ali na bandeira de Israel, que não acontecerá nada se essa pessoa não tiver com um coração contrito, um coração arrependido, um coração de adorador. Então essa questão não cabe dentro da liturgia de um culto. A questão da cultura de Israel. Já tenho falado aqui algumas outras vezes, e é importante que nós entendamos que verdadeiramente o culto precisa de uma liturgia, precisa de um rito, né, um ritual específico, mas nós não devemos trazer nada, absolutamente nada de Israel para dizer que o Deus de Israel está presente. Nós não precisamos disso. Nós cremos por fé e não porque estamos vendo algo ali. Não é porque eu estou vendo a bandeira de Israel num culto que Deus de Israel está ali. Eu tive há algum tempo numa igreja Assembleia de Deus da minha cidade. Na verdade, uma cidade vizinha. E ao chegar lá, a igreja é muito bonita, tudo é muito organizado. E quando começou o culto, eu fiquei observando, e uma dessas coisas, por exemplo, acontecia lá. Eles pegavam a bandeira de Israel e oravam pela nação de Israel. Mas era algo mecânico, era extremamente mecânico. E entre outras coisas que faziam, eu falei, meu Deus, não é assim. É um culto completamente vazio, seco, sem presença. Por quê? Porque é mecânico. Deus, Ele requer de nós um culto que nós levamos a Ele um cântico novo, uma adoração nova, uma adoração de todo o nosso coração. Deus não faz coisas para você todos os dias, então por que você mantém a mesma adoração? Nós devemos fazer o quê? Entregar o nosso coração ao Senhor, para que nós venhamos assim, de uma forma até litúrgica, de uma forma de um ritual específico, para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Ordem no culto. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por meio de sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Então vemos aqui algumas questões sobre a questão da ordem do culto. Sim, tudo tem que ser feito com o quê? Com decência e ordem. Se o culto não está tendo decência e não está tendo ordem, se faltar uma das partes, então não é um culto ao Senhor. Um culto que não tem ordem, um culto que não tem decência, então não é um culto ao Senhor. Aliás, até pode ser um culto ao Senhor, mas Deus não receberá o culto. Isso aqui é um outro ponto importante que você precisa colocar no seu coração. Quando eu estou fazendo algo, eu estou prestando um culto ao Senhor, Deus pode não aceitar o culto. Vou te dar um exemplo.
Jefté fez um voto ao Senhor de sacrificar a sua filha depois que ele voltar vitorioso de uma guerra. Ele voltou vitorioso da guerra e ele teve que sacrificar a sua filha. Deus aceitou este culto? Não, Deus não aceitou este culto. Por que Deus não aceitou? Porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Então, não é porque eu estou achando, pensando, que até com sinceridade, dependendo do caso, que eu estou prestando um culto ao Senhor, que Deus vai aceitar. Não. Se não tiver decência e ordem, um coração contrito, e eu estar adorando em espírito e em verdade, o Senhor não vai aceitar. Por mais bonito que seja o culto, Deus não aceitará. Então veja que no culto, né, a ordem que nós temos no culto, nós falamos com o nosso Senhor através do quê? Das nossas orações, principalmente das nossas orações, quando nós oramos ao Senhor, né, nos nossos louvores, até mesmo nas ofertas, também o Senhor está presente. Agora, a questão da oferta, por exemplo, tanto a nossa oração precisa estar com o nosso coração contrito, né, nosso coração arrependido, para que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Os nossos cânticos têm que ser um cântico novo. O cântico novo não é uma canção nova, né? Não é um hino novo. O cântico novo que eu quero dizer é um cântico que vem do fundo da nossa alma, com todo o nosso ser, entregar verdadeiramente ao Senhor de todo o coração. E a questão da oferta, principalmente a questão da oferta, tem uma questão muito interessante, que Deus não olha para a sua oferta. Deus não olha para a oferta. Deus olha para o coração do ofertante. É por isso que Cristo aceitou a oferta da viúva, que era alguns centavos, cerca de 26 centavos, 25 centavos, que eu estou a dizer para os dias de hoje, e não aceitou a oferta dos demais, que colocavam milhares de reais, vamos assim dizer, trazer aqui para nós, né? Deus não aceitou. Por quê? Porque Deus não olha a quantidade, né? A quantidade não, a quantia da oferta. Ele olha a qualidade do coração do ofertante. E isso aqui é muito interessante de nós colocarmos no nosso coração, para quando nós formos entregar a nossa oferta ao Senhor. Eu vou colocar aqui 5 centavos, que é a moeda que nós temos menor, né? Uma vez que 1 centavo saiu de circulação. Se você põe 5 centavos com todo o seu coração, e eu chego lá e ponho 5 reais, com 5 mil, com toda a soberba do meu coração, o Senhor vai aceitar a sua oferta e vai rejeitar a minha. Por quê? Porque Ele não está olhando para a quantia em dinheiro que eu estou ofertando, ou para a oferta que você está ofertando. Deus olha para o coração do ofertante. Deus fala conosco através da sua palavra. Entretanto, muitas vezes, muito cristão, infelizmente, está deixando a palavra de lado, né, jovem? Muitos jovens, né, estão deixando a palavra do Senhor de lado, os ensinamentos da palavra do Senhor de lado. Mas é diferente de você que está aqui comigo, então certamente você é aluno da escola dominical, então você certamente ouve sempre o Senhor através da sua palavra. E as manifestações dos dons espirituais. E a questão das manifestações dos dons, e não é porque eu tenho um determinado dom que eu vou fazer disso um amuleto ou uma forma de ter benefício. Os dons espirituais é para a edificação da igreja e não para eu ter benefício próprio, eu ter privilégio, para eu ter benefício financeiro ou coisas do tipo. Elementos do culto. Um culto bíblico tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunho, ofertas e dízimos. Então veja que o culto que nós precisamos prestar ao Senhor, ele é um pouco extenso. Ele precisa ter o quê? Oração. Nós devemos orar ao Senhor com todo o nosso coração. O louvor também precisa ser de todo o nosso coração. A leitura bíblica, quantas pessoas hoje estão deixando a leitura bíblica de lado? Inclusive nas igrejas, nos cultos públicos, é um louvor para cá, um louvor para lá, é coreografia, é teatro. Eu não sou contra a coreografia, eu sou contra muitas vezes a forma com que se faz a coreografia. Isso que é o ponto. A exposição das escrituras sagradas, isso aqui é uma questão muito interessante, que principalmente para os obreiros de forma geral precisam ter um cuidado com isso. Por quê? Porque para expor as escrituras sagradas precisa conhecer. E os obreiros muitas vezes estão deixando de lado o aprendizado da palavra do Senhor, estão muito ocupados com outras coisas e deixando a leitura da palavra de lado. Nossos testemunhos também, que testemunham a nossa fé, a questão das ofertas e dízimos. A oferta e dízimo, mais uma vez, falam sobre a questão de que Deus olha para o coração e não para a quantia da oferta ou do dízimo. A diversidade do culto. O culto. Adorar e reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como a sua
própria pequenez e necessidade de perdão e santificação. Adorar é prostrar-se, é reconhecer que Deus é maior. Eu tenho dito aqui sempre que adoração é tudo aquilo que você faz que enaltece o nome do Senhor, que engrandece o nome do Senhor. E aqui ficou aqui uma coisa que bem mais ampla, bem mais interessante, que aqui adorar é reverenciar. É impossível você adorar se você não está com reverência. É impossível adorar sem reconhecer, sem celebrar, sem exaltar a majestade divina. E aqui mostra também a nossa pequenez, a nossa necessidade de perdão e santificação. Nós precisamos do perdão do Senhor. Nós precisamos que o Senhor perdoa os nossos pecados. E a única forma de Deus perdoar o nosso pecado é nós confessarmos os nossos pecados, como diz Provérbios 28:13. E também a questão da santificação, é Cristo quem nos santifica. Diversidade no culto. Aquele que deseja agradar a Deus e servi-lo deve fazê-lo por meio do que tem de melhor, e é aqui que a diversidade cumpre o seu papel de adoração, pois cada um pode servir ao Senhor com o que é capaz de fazer. Eu tenho falado aqui em outras oportunidades que dificilmente eu vou conseguir louvar o Senhor com o meu louvor, porque eu cantava só o sangue de Cristo, só Jesus. Apesar de eu gostar muito de cantar, mas eu sou muito ruim na questão do louvor. Então, para que serve a diversidade do culto? Porque a minha forma de adorar, muito provavelmente, é diferente da sua. Talvez você também não... Talvez cantar também não seja o seu forte. Mas, de modo geral, a diversidade no culto faz com que cada um tenha louvor, tenha profecia, o outro tenha salmos, outros tenham a palavra, outros tenham o dom de ensinar a palavra, outro um dom de pregar a palavra, tem outros que têm habilidade, né? Tem o dom de fazer com que as coisas fiquem nos seus devidos lugares, tem dons para tudo quanto é coisa dentro da igreja. Então aqui entra a diversidade, porque você faz a sua parte, o outro faz a sua parte, então cada um fazendo a sua parte, o culto ao Senhor fica um culto alegre, é um culto cheio da graça e o Espírito Santo se faz presente. Por quê? Porque há uma união. Por quê? Porque você adora ao Senhor de um jeito e eu não vou estar lá para dizer que você está adorando errado. Da mesma forma, quando eu adorar, você também não vai dizer que eu estou adorando errado, ou seja, haverá uma comunhão. Cada um faz a sua adoração ao Senhor e o nome do Senhor assim é glorificado. Unidade na diversidade. No entanto, os diferentes dons e as diferentes personalidades não justificam a falta de reverência e a desordem que podem comprometer a adoração ao Senhor e a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, não é porque eu tenho um dom específico que faz de mim, por eu ter um dom determinado, não quer dizer que por isso eu vou ser irreverente. Nada disso. É muito interessante a questão da árvore, por exemplo, e também não é porque eu tenho um dom que eu vou estar de uma forma desordem dentro do culto. Não, eu também preciso ter decência e ordem, mesmo se eu tenho os dons espirituais, eu preciso ter. Muito interessante a questão do fruto aqui, que a árvore, quando à medida que ela que ela não tem fruto, ela fica muito viçosa, fica bonita, fica muito empinada, vamos assim dizer, ela fica bem para cima. Mas quando ela dá fruto, os galhos dela arreiam, ficam arreados, ela não fica tão frondosa, a palavra. Ela não fica tão frondosa, porque o fruto pesa, então ela tem que arrear. Assim também somos nós. Quanto mais fruto nós temos, mais arreados nós temos que ficar. Ou seja, mais humilhados na presença do Senhor nós precisamos ficar. Ou seja, a pessoa que tem os dons espirituais precisa ter mais humildade e descer mais a casa do oleiro do que aquele que não tem. Então, quanto mais fruto o cristão tem, mais humilde ele precisa ser. A exposição das Escrituras no culto, expondo as Escrituras. A exposição fiel das Escrituras atinge o coração dos crentes e converte o perdido, pois a pregação do Evangelho é o instrumento pela qual Deus decidiu salvar os que creem. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ser central no culto cristão. Eu já fui em algumas igrejas, alguns cultos,
que eles lá parecem desconhecerem a palavra de Deus. Existe a pregação da palavra, é verdade, mas não tem a devocional. Bom, mas enquanto tiver a pregação, está bom. Já tive a oportunidade também de estar numa igreja, perto da minha cidade também, que eu fiquei muito surpreso, que o culto começou às 7 e às 7h30 foi passada para o mensageiro da noite, que inclusive pregou muito bem. Trouxe uma palavra poderosa. Quando há o tempo para a palavra, o tempo devido, e o tempo devido que eu digo, pelo menos aí 30 minutos, no mínimo, quando há um tempo para o pregador, e dependendo do pregador, conheço pessoas que pregam 1h30 sem olhar no relógio. Tem pessoas que conhecem muito a palavra, expõem a palavra de uma forma extraordinária. Então, para essas pessoas, é importante que a igreja compreenda que é necessário a exposição da palavra. Então, o obreiro, principalmente o obreiro, o diácono, o presbítero, o evangelista, o missionário, o pastor, ele precisa ter um conhecimento bíblico pelo menos razoável. Pelo menos razoável. Para quê? Para na hora de expor a palavra, fazer de uma forma tão extraordinária, também dentro da unção do Senhor, de uma forma que vai tocar aquela pessoa que está perdida, para tocar o pecador e este aceitar a Cristo. Por quê? Porque ele creu na palavra. Então a palavra ela é poderosa, mas o obreiro, e aqui eu não estou dizendo que aqui a palavra só vai ter poder se o obreiro estiver preparado. Não, Deus usa quem Ele quer. Mas a questão é, quando a pessoa é obreiro, ela tem por obrigação um pouco de conhecimento bíblico. Ele precisa ter pelo menos o hábito da leitura bíblica diária. Pelo menos isso. Para quê? Justamente para que a pessoa, como diz lá os Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então é importante a exposição da palavra. Louvores que pregam as Escrituras. Reafirmamos a importância da harpa cristã, que conforme consta no dicionário do movimento pentecostal, ela é o inário oficial de nossas igrejas, que surgiu em virtude das peculiaridades históricas e doutrinárias, e os pioneiros sentiram a necessidade de um inário que também enfocasse as verdades pentecostais. Isso aqui é uma questão muito interessante sobre a harpa. Eu vou até te falar uma coisa que talvez você não saiba sobre a harpa. O primeiro domingo de dezembro é o dia da harpa. A harpa cristã realmente ela tem hinos inspiradores, hinos espirituais. Entretanto, ela não é, pelo menos na minha visão, o único inário que nós devemos usar nos nossos cultos. Nós podemos usar outros hinos também, que estão de pé de igualdade com a harpa. Não há o que perder para os hinos da harpa, até porque nós aqui não estamos numa disputa. E por que eu digo isso? Porque o jovem, de modo geral, não gosta muito dos hinos da harpa, por uma questão até musical do negócio. Por quê? Porque a letra dos hinos da harpa são bonitos, mas a melodia parece não entoar muito bem. Esses dias eu vi um videozinho que eu fiquei bem alegre, que falando sobre uma igreja da Parede Preta, tocando uma música da harpa, né? Tocando da harpa, e ficou bem bonito. Por quê? Porque a musicalidade da Igreja da Parede Preta nesse caso, foi muito melhor do que o da Assembleia de Deus. Então a musicalidade da harpa, muitas vezes faz com que o jovem não se interesse pelos hinos da harpa. E eu vou entender essa parte, porque verdadeiramente os hinos da harpa são muito bonitos, mas a melodia, de modo geral, parece ser muito iguais. Não tem uma questão de uma roupagem nova, não tem uma modernidade, na verdade não tem uma musicalidade nos hinos da harpa, né? A questão dos instrumentos, por exemplo. Então há poder, isso, que a Parede Preta canta, e ficou bem bonito mesmo. Então veja que aqui a questão dos louvores, é bom que você conheça os hinos da harpa, sim, é bom. Eu gosto, por exemplo, do 581, eu acho o hino Castelo Forte o hino mais bonito da harpa. Eu acho esse hino muito bonito. Mas, inclusive, qual é o seu hino preferido da harpa? Deixa aqui nos comentários que eu vou te dar um coração. Quando nós observamos os hinos da harpa, nós observamos que verdadeiramente eles são hinos realmente muito bonitos, mas perdem na questão da musicalidade. Mas o que eu quero dizer, deixar aqui em destaque é o seguinte: muitas vezes as pessoas dizem na igreja que os hinos da harpa são os únicos hinos espirituais que existem na igreja. Não, não são. Os hinos da harpa são espirituais, mas eles não são os únicos. Tem muitos hinos
avulsos que são muito bonitos. Por exemplo, vou citar aqui dois: o Grupo Logos e o cantor Sérgio Lopes. Só para citar alguns, que se eu começar a citar nomes, se eu começar a citar Vitorino Silva, Jonas Zicas, e vai embora, e não vai aparecer nunca, né? Jonas Zica, inclusive, que ainda está lá em Rondônia, ainda louvando ao Senhor lá na Assembleia de Deus em Rondônia. Então veja que há uma questão, agora eu fiquei confuso, agora não sei se é Rondônia ou se é Roraima, acho que é Roraima. Eu vou deixar aqui na descrição certinho o lugar onde ela está. Então veja que há sim hinos avulsos que são muito bonitos. Pregando as Escrituras. Portanto, a Igreja de Cristo deve expor as Escrituras em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada. E qual é a mensagem das Escrituras que a Igreja do Senhor deve fazer? Pregar a Cristo, crucificado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Esta é a principal mensagem da Igreja. Falar que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor à humanidade, por amor a cada um de nós, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou aqui há cerca de alguns dias e depois ficou à destra do Pai, intercedendo por nós. Agora nós temos um mediador entre o homem e Deus. Quem? Cristo. Então, que verdadeiramente nós venhamos ter isso no nosso coração, de levar essa mensagem da cruz. Conclusão. A ordem do culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo para que os seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Ou seja, a questão da disciplina no culto, a ordem e a decência, não é para deixar aquele culto engessado, aquele culto mecânico, que toda vez é a mesma coisa, né? O mesmo grupo que canta, as mesmas pessoas que têm a oportunidade, tem aquela coisa mecânica. Não, não é isso. A ideia é para dar um parecer. Por exemplo, no sentido geral, vamos primeiro, depois da oração, depois dos louvores, vai ser lida a mensagem. Depois vão começar a ouvir os grupos. Quais são os grupos? Aí depende. Pode ser os adolescentes, pode ser as crianças, pode ser o centro de oração, pode ser o grupo de varões, pode ser um outro grupo que tenha lá aleatório. A ideia é só para ter uma ordem no culto, é só para o culto ter uma ordem. Nós sabemos o que vai acontecer depois. Por exemplo, depois das irmãs, nós sabemos que vai ouvir os jovens, ou pode ser as crianças, ou pode ser os adolescentes, vai ser sempre um grupo, ou uma pessoa aleatória. Então, a ideia do culto não é para engessá-lo, né? A ordem não é para engessar, para deixar mecânico, é para a gente ter uma noção do que fazer, na verdade, no momento do culto. Hora da revisão. Número 1. O vocábulo liturgia advém dos termos gregos leite, laos, povo, e urgia, trabalho, ofício, que conjuntamente significa serviço ou trabalho público. Número 2. Afirma que a liturgia em si não se constitui em culto. É necessário que venha acompanhada de verdadeira disposição espiritual para a adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Número 3. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Número 4. Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Número 5. A exposição fiel das Escrituras deve ser central no culto genuinamente cristão. Então, se o culto genuinamente é cristão, ele vai ter sempre a exposição da palavra. E é importante muito a questão da falar da palavra, meditar na palavra, falar muito da palavra, entendermos que verdadeiramente a doutrina deve fazer parte do culto. A doutrina verdadeiramente precisa estar presente nos nossos cultos. É importante os louvores, sim, os louvores também são edificantes. Eu já falei aqui em outras oportunidades, foi o louvor que me trouxe de volta para a casa do Senhor. Eu estava desviado e eu fui pego não pela palavra. Eu sou um caso à parte, né? Eu sou uma prova viva de que sim, os louvores tocam o coração e trazem pessoas de volta. E curiosamente não foi hino da harpa que me trouxe de volta para a igreja. Olha que interessante, né? Na época eu conheci uma banda chamada RM6, lá de São Paulo. Eles tinham uma música chamada Proteção. E depois que eu comecei a ouvir esse louvor, que eu comecei a me interessar em voltar de novo para a casa do Senhor.
Inclusive eu tenho o álbum, né, Proteção, do grupo RM6, e tem outro álbum também que eles lançaram, né, Não Há Impossíveis, também tem um álbum. Se eles lançaram algum álbum depois disso, eu não tenho conhecimento. Mas que nós venhamos a cada dia mais compreender que nós estamos na casa do Senhor, na doutrina da palavra, até mesmo dos louvores, mas que nós venhamos, claro, entender que a palavra de Deus é o ponto central da questão do culto, para que nós venhamos assim adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!